quando eu comecei a fazer futebol de várzea, que eu comecei a me apaixonar, é lógico, né? A gente é jornalista, a gente é curioso. Eu comecei a tentar entender por que eu comecei a gostar tanto de futebol de várzea se não era minha realidade, se eu não jogava. E aí eu lembrei de algumas histórias da minha infância, assim. E aí eu jogava bola. Então eu adorava poder bater bola num campo de futebol. Eu não tinha esse acesso a campos de futebol na minha infância. Então só de chutar uma bola, ver um golaço, ver a rede balançar, na minha infância aquilo era muito bonito de se ver. E eu gostava muito de ir para aquele campo por causa disso. Bom, eu tenho essa ligação com a várzea, acho que desde pequenininha. Desde que eu nasci, meu pai me levava para os campos, meu pai e minha mãe. E aí depois, quando eu cresci mais um pouco, a gente começa a tomar nossas próprias decisões, eu comecei eu por eu mesma, ir atrás do futebol. Futebol de várzea, que acho que eu tenho aquela ligação muito grande, né? E meu pai sempre incentivou, porque ele sempre tocou o time, né? Aquele amor que ele tem pela explosão, acho que passou de geração. E é o que eu costumo dizer que eu tento ainda passar para os meus filhos. Desgraçado. Ai, desculpa aí, gente, mas... Não tira os palavrões, eu esqueci que tá gravando. É amor de filho. Desde mais ou menos 1990 que eu me entendo por gente. Eu nasci antes, né? Mas é que eu entendia mais ou menos. Vila Remo Futebol Clube, meu pai, sempre foram dos jogos aí e tal. A gente viajou muito, interior aí, Várzea Paulista, Campo Limpo. Eu sempre segui, né? Meu pai jogou bola, jogou Orlando aí. Pai, esse é o exemplo aí. Seguimos ele sempre, que eu tinha várias medalhas, vários troféus. A gente seguia o time do Vila Remo aí, ó. Foi meu espelho, né? Um dos meus primeiros. E eu quis trazer isso aí, né? Sempre tive comigo, sempre levei meus filhos para o campo aqui do Copa, Terrão. Falei assim, rapaziada, isso aqui que é a várzea, isso aqui que é o princípio do futebol. Então, quando a gente fala em futebol de várzea, né, que a gente pensa a história do futebol de várzea, que eram os campos que margeavam ali o rio Tamanduateí. Então, geograficamente falando, a geografia diz isso, né? Tudo que margeia um rio chama várzea. E nas marginais de São Paulo isso não foi diferente, né? Ao longo de todas as marginais, do Rio Pinheiros e Tietê, a gente tinha uma aglomeração de muitos campos. Existem registros não oficiais de que só na região central, quando a gente fala região central, a gente fala aqui nesse bairro que a gente está, na Casa Verde, a gente inclui um pouco da Penha, além da região central a gente inclui esses bairros, havia mais de 1000 campos, ou seja, uma trave atrás da outra de tanto campo que existia nessa região alagada do Rio Tietê. Então as pessoas arrumavam uma trave, por isso que o futebol se popularizou tão fortemente no Brasil, porque sempre foi um esporte muito barato, e colocava uma bola para rolar. Então aqui é um exemplo clássico, vivo, ainda em 2018, de um espaço físico que conta a história do futebol de várzea. Se você ficar aqui uns 30 minutos dando uma viajada aqui nas ideias, você consegue imaginar que aqui de fato é um campo alagado pela várzea. A várzea hoje para mim é tudo, porque eu comecei na várzea com 13 anos. Hoje eu tô com 33, são 20 anos de várzea. Mas nunca tive medo de jogar na várzea não, porque eu amo a várzea e não vou deixar a várzea, não vou. Se hoje eu tô na 20 anos de várzea, não é para qualquer um não, tem que gostar, porque se deixar sua família em casa, se deixar de passear, de viajar, para jogar a várzea tem que gostar, e eu gosto. São 20 anos que eu dediquei à várzea e não me arrependo. Amo o que eu faço e amo a várzea. A várzea, o meu primeiro clube aqui em São Paulo foi o Pioneer, onde eu joguei 2 anos. Joguei em times como São Carlos, Ajax, Central Leste, Brasília, a DPM, que é um time semiprofissional da Polícia Militar. E atualmente a gente está aqui na várzea, correndo aqui na várzea. A especulação imobiliária, que a gente fala muito, que foi o grande vilão do futebol de várzea, que foi o que aconteceu, foi acabando com os campos da região central de São Paulo, empurrando os campos para a periferia, né? Empurrando entre aspas, né? Então a gente hoje vê muitos campos na periferia por conta desse crescimento da cidade de São Paulo. Eu brinco, às vezes falo que é a neovárzea, né? Que a gente vive uma várzea diferente de tudo que a gente viu até hoje. Então a gente tem gramados sintéticos hoje, até por um pedido da prefeitura, né? Para se manter os campos. Existe um lado ruim e bom, na minha opinião, sobre a chegada do sintético.
e os times ficaram mais exigentes. O ruim é acabar com a natureza, né, da várzea, né? Esse campo que a gente vê hoje, terrão no meio, gramado nos escanteios, é um campo de futebol de várzea muito clássico. Então quem gosta, quem é um pouco mais saudosista, apesar de eu não ser tão velho, eu sou um pouco saudosista e gosto de ver a poeira subindo, gosto de ver o uniforme sujo, eu gosto, acho bonito. Ida para campos que de repente pudessem estar ameaçados. A gente ainda vive a especulação imobiliária, a cidade ainda está crescendo. Então a partir do momento que você transforma um campo de terra num bairro afastado, num sintético, coloca uma iluminação, acho que o próprio bairro em volta começa a ver de outra forma. É uma pena isso. Então é um pouco de preconceito, um pouco de estética, mas eu acho que colocar gramado sintético nos campos dá uma sobrevida, eu acho que é uma garantia para aqueles campos se manterem vivos por muitos e muitos anos. Eu não sou tão velha, tá? Eu tenho 28 anos, mas eu sou mais do tempo que o esporte mesmo de várzea era na beira de campo de terrão. Eu vejo que a sintética, ele trouxe alguns benefícios para o jogador, né? Eu falo assim, a questão até da lavagem da roupa, eu falo até de se machucar e tal, mas eu vejo que virou mais uma questão de comércio. A várzea hoje em dia, infelizmente, virou um comércio. Hoje em dia você pode ver que os times, quantas empresas de uniformes, uma mais sofisticada que a outra, bonés também, até o boné que a gente faz é mais sofisticado, é mais incrementado, então se tornou várias empresas, né? A várzea hoje se tornou um comércio. A gente ainda tenta resgatar aquele lado social, aquele lado da resenha, de você estar com seus amigos, de você estar com os familiares, de você curtir aquele futebol, mas a gente sabe que ainda tem aquela questão financeira que se tornou aquele comércio, né? Que infelizmente. A internet pacificou o futebol de várzea. Ou seja, antes da internet, a gente vinha aqui para o bairro da Casa Verde, lá da Zona Sul, a gente não conhecia quem era o diretor, a gente não sabia exatamente quem eram os jogadores, e aí a confusão era garantida, né? Pancadaria, o pessoal saia correndo, existe esse preconceito com o futebol de várzea de violência até hoje, né? Mas depois da internet parece que acabou. Essa questão da rede social e da internet, ela veio sim ajudar o futebol de várzea de uma certa forma. Eu acho que os varzianos souberam, ou estão aprendendo aos poucos, a usar a tecnologia ao seu favor. Então hoje a gente não é difícil você encontrar página de Facebook, de time de futebol. Então eles usam aquele espaço na internet para divulgar tudo o que eles fazem, desde as fotos antigas, onde vai ser o próximo jogo. E outra coisa boa também é as redes sociais, né? Hoje em dia ajudou. Antigamente tinha que mandar uma carta, um telegrama, um e-mail. Já dá um salve lá, segue lá, Largados do Copa, @Largados do Copa no Instagram. Os jogadores se conhecem, treinadores se conhecem, os times se conhecem. Você pega exemplos de decisão aí que vai para os pênaltis, que goleiro consegue para vídeo de jogadores que bateram pênaltis em outros torneios para poder conseguir mais informações, para poder pegar. Acho que essa profissionalização do futebol de várzea está deixando o futebol de várzea não morrer. Talvez é um outro raciocínio. E está fazendo crescer um outro tipo de futebol, que é essa várzea mais profissional, que alguns nem gostam de falar de várzea, falam de futebol amador. Muitas pessoas da várzea raiz se recusam a pagar jogador, se recusam a entrar nesse jogo financeiro que o futebol de várzea entrou, que é perigoso. A futebol de várzea está super valorizado. Tem jogadores que ganham R$200 por jogo, R$300 por jogo. Até quando isso vai durar? Antigamente o cara, que nem o Explosão, ele foi fundado na rua com jogadores do bairro. Então quem morava na rua que jogava. Hoje em dia a gente não paga jogador. Se um outro precisar de ajuda, a gente se mexe dali e daqui e acaba ajudando. Esse negócio de assinar para 3 mil por luva, mais 500 por jogo, tá acabando a várzea. Tá acabando a várzea, porque o time da quebrada, domingo, quem tá lá é os moleques da quebrada. Aí por que no campeonato você vai pagar pra um cara vir e os moleques da quebrada vai ficar de fora? Aí quando é no outro domingo, os caras de fora que recebem não vai vir, porque é amistoso. E o moleque da quebrada tá lá. Então você tem que dar valor pro moleque da quebrada, que gosta do time, que não recebe. Porque esse negócio de pagar jogador tá acabando com a várzea. Porque o jogador só vai lá porque tá recebendo. Porque se não pagar pra ele, ele não vai. A maioria dos torcedores, alguns que são mais tradicionais, eles não aceitam, né?
Então, eu particularmente, eu tenho a opinião que assim, tudo que é para crescer é válido. Os artistas principais, bem ou mal, são os jogadores e é uma valorização, é uma cadeia. As Copas estão se organizando, estão crescendo e quanto mais qualidade para o espetáculo, melhor. Costumo dizer que os times de futebol de várzea representam uma espécie de ONG dentro das suas quebradas. E vários times de várzea fazem o trabalho que o poder público deveria fazer. Por isso que eu acho que os times representam uma ONG, né? É muito fácil você andar pela cidade de São Paulo e ver uns bairros mais ermos, mais quietinho. Provavelmente ali não tem um time de futebol de várzea, não existe um time perto, nem uma sede. Agora os times que estão mais... Você vê uns bairros mais baladeiros, a gente na rua, uma festinha ali, é um time que está promovendo alguma coisa legal. E essa preocupação social, quase todos os times hoje da várzea têm. Existem campeonatos que na final você precisa levar alimento perecível para doação em comunidades carentes. Então o lado social do futebol de várzea ele é muito forte, muito presente. E acho que a cidade de São Paulo deveria agradecer muito pelo bem social que esses times de várzea fazem pela cidade. Infelizmente o poder público não reconhece isso e muitas pessoas não sabem que isso existe. Mas é só dar uma pesquisadinha que você vai descobrir grandes papéis, grandes transformadores sociais dentro de um time de várzea. A gente fez uma campanha de doação de sangue com a várzea e alguns times. Depois a gente meu pai montou um sub para tentar resgatar aquela parte dos meninos, né, de não deixar na rua. A gente costuma fazer também festa todo ano no Dia das Crianças na rua. Tem a participação do time, mas também tem a participação dos moradores, tem pessoas muito próximas também que costumam ajudar a gente. Mas não só pensando em nós, beira de campo, cerveja e amigos, agregar a família, agregar a nossa comunidade que a gente tem aqui, entendeu? E um pouquinho que a gente puder fazer para ajudar o próximo, que é da nossa comunidade, é o que a gente está fazendo a nossa parte. Está começando legal o projeto, a gente conseguiu fazer algumas coisas aí para, assim, querendo ou não, uma melhoria para a comunidade, ajudar algumas crianças, até para fazer uma festa. Às vezes uma bala que você dá para uma criança, você faz ela sorrir, e é melhor do que você xingar e falar um palavrão, outra coisa. E a gente conseguiu fazer uma festa do Dia das Crianças, duas na verdade, né? Onde as crianças veio, se divertiram, e a gente também se divertiu em poder saber que o projeto no começo, a gente está conseguindo já fazer isso. Copa, aqui em São Paulo, a prefeitura devia dar mais uma atenção para nós da várzea. Porque a várzea, você tira os moleques da rua, da favela, os moleques focam no esporte, as crianças. Então a prefeitura podia dar um apoio a mais para nós. Nós não pedimos nem o dinheiro, mas paga uma inscrição no campeonato, paga um ônibus para levar a torcida. Nós não queremos o dinheiro, nós não queremos nada, só um apoio, só ajudar nós. Enquanto jornalista, eu acho que a gente tem uma dívida eterna pelo futebol de várzea. A gente teve o Desafio ao Galo, que acabou no começo da década de 90. A gente teve a Copa Kaiser, que acabou, e o jornalismo esqueceu do futebol de várzea. Eu acho que a gente, enquanto jornalista, eu penso que eu tenho essa missão de poder dar esse valor jornalístico histórico para o futebol de várzea. Eu acho que essa culpa também, eu me coloco dentro dessa culpa da desvalorização. A mídia hoje passa só aquilo de clube de Série A, clube de série B até, mas as dificuldades que a maioria dos jogadores no Brasil encontra é essa, a realidade é essa, dificuldade de se alimentar, dificuldade em receber, coisa que a várzea hoje não tem. Na minha opinião, a várzea é o futuro. E hoje em futebol dia, moderno tá com nada. o futebol, né, que eles falam futebol moderno, sai fora. Futebol raiz é a várzea. Se você vê sinalizador, bandeirão, bandeira, pessoal chegando no buzo, e todo mundo soltando a voz. Bandeira, que é fundamental. É fundamental. É fundamental. Todo mundo soltando a voz. A gente está falando de periferia, a gente está falando de crime organizado, a gente está falando de lugares de extrema vulnerabilidade social. Então, não dá para negar que existe envolvimento com crime organizado, mas aí você vai falar para mim, poxa, mas isso é legal?
A CBF, recentemente, Confederação Brasileira de Futebol, teve um presidente preso por conta de corrupção e envolvimento com crime. Então não vem você falar que o futebol de várzea é pior que o futebol profissional por conta disso. Mas é o que eu falo, 99% das pessoas que frequentam e organizam o futebol de várzea são tudo gente boa. Então você que quer se aventurar, ir para um campo e ver um futebol raiz de verdade, você vai ser muito bem recebido, vai para o futebol de várzea que você vai gostar. E a várzea é isso, a gente prega o respeito, né? Tem vários grupos aí de várzea no WhatsApp que o pessoal marca os jogos. A primeira coisa que tem é pregando o respeito. Aí, rapaziada, vamos chegar na humildade, vamos ser bem recebidos. Pra quê? Quando a gente for na quebrada dos caras, ser bem recebido. Quando os caras vierem na nossa aqui, a mesma coisa. Primeiramente é isso, o respeito fora. E quando os caras chegar aqui para ser bem recebido, aquele samba, aquele churrasco, a velha resenha que o pessoal da várzea que é miliana aí tá ligado. Teve um jogo muito importante que a gente fez também, que foi contra o time do Ajax da Vila Rica. E eles vieram até a nossa região e depois do jogo a gente fez um churrasco para eles. E quando a gente foi jogar lá, pela surpresa, o nosso time foi o primeiro a entrar na sede deles como convidados. E ele falou que a gente, de certa forma, resgatou essa parte que eles tinham, né, de confraternização. Como que é forte o amor que esses bairros, esses torcedores têm pelo seu time de várzea? E aí, pesquisando, você começa a tentar entender algumas coisas, né? Então, acho que a proximidade. Então, o Corinthians é campeão, eu vou curtir com meus amigos, no máximo e tal. Eles não, eles vão curtir com os jogadores, com o treinador, ele corneta ali de igual para igual. Então, se o atacante do time dele perde um pênalti, ele encontra durante a semana o cara no açougue e cobra ele na cara. Então, acho que esse amor, ele é não só mais genuíno, como essa questão da proximidade, de pertencimento, né? Você pertence àquele lugar, né? Quando eu comecei a atuar como diretora, eu identifiquei assim a dificuldade de você encontrar mulheres atuando. Aí depois de um tempo você começa a ter amigos de outras regiões, que nem eu conheço muitas diretoras de vários times. E assim, a gente fala assim, às vezes é um cenário machista, mas quando a gente se impõe como mulher, quando a gente mostra nosso espaço, mostra que a gente está de igual para igual, acho que essa parte meio que recua. Eu acho importante as mulheres que assistirem esse pedaço para virem conhecer como que funciona um futebol de várzea, se você tem um marido que joga, acompanhar ele, para você identificar. E eu tenho certeza que a primeira vez que você for, você vai querer voltar outras vezes. Ver que não é só o futebol, que é muito mais, é uma resenha, é uma participação familiar. Então é assim, a gente convida todos vocês para estarem conhecendo o futebol de várzea mesmo. E é isso. Eu sou feliz por ter descoberto a várzea. De certa forma até triste por não ter descoberto um pouco antes. Outro argumento. É isso aí, ó, que a gente quer é isso aí, ó. Juntar a rapaziada, a molecada, a família, tirar essa resenha aí, ó. É nossa intimidade, você é meu amigo, hoje a minha inspiração. Sigo em você. E aí? Mais que o time! Família! Mais que o time! Família! Largados! 1, 2, 3! Na hora que o juiz apitou lá o final, que o Wellington fez o gol, não tem emoção para explicar. Nós fomos pra sede, fizemos uma festa legal, porque só nós sabemos do sofrimento que foi para ganhar essa taça, velho. Então não tem preço falar disso aqui, nem emoção que explique isso aqui. Eu estou contente como o América inteiro tá, e o Cangaíba e a Quebrada, porque nós trouxemos pra Quebrada. Não foi lá pro Jardim São Carlos, veio pro Cangaíba. Então, tudo que eu tenho para falar é que esse título aqui vai ficar para a história e essa taça aqui é nossa. Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, risca na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder e o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh, 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 oh.